Então vamos lá, nós vamos falar do nosso Messias. Eu devo entrar numa série de mensagens para falar sobre os ensinamentos de Jesus. Eu vi a necessidade da gente recuar um pouco e voltar a ensinar coisas básicas, o que Jesus nos ensinou. Mas para a gente começar a entender o que Jesus ensinou, nós precisamos entender quem é Jesus. Jesus, ele não surgiu de repente. Jesus não foi um profeta muito especial. Jesus não foi um ser iluminado, como alguns dizem. Não. Jesus não foi uma pessoa muito obediente aos pais, nasceu e de repente começou a entender um chamado. Não, Jesus não é nada disso. Você não está aqui para ouvir falar de alguém que é igual a mim e a você, só especial. Conhece alguém? Eu conheço pessoas especiais, eu posso citar pessoas especiais aqui, pessoas que você olha assim, nossa, essa pessoa é especial, essa pessoa é educada, essa pessoa é amada, essa pessoa faz coisas boas, essa pessoa é inteligente, essa pessoa ajuda as pessoas. Você conhece pessoas assim? A gente conhece pessoas assim, mas Jesus não é assim. Jesus não, Jesus é muito além disso. Jesus não é o meu coleguinha, não é o seu coleguinha. Jesus não é. E eu quero que vocês entendam quem é Jesus para entender os ensinamentos dele. E aí, quando eu entender quem é Jesus, eu vou entender o que ele me ensina e o que eu preciso fazer para obedecê-lo, entendendo quem ele é. Se eu não entendo quem ele é, para mim é uma estátua, para mim é alguém pendurado no crucifixo, para mim é alguém que eu faço sinais, que eu honro, porque alguém me disse que eu deveria honrar. Mas eu quero que você saia daqui conhecendo quem verdadeiramente é Jesus, e que ele se torne alguém muito maior do que você já pensou na sua vida. Ok? Então abra comigo em João capítulo 1. A princípio, versículo 1 ao 5 diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele, sem o Verbo, sem a palavra, a ação de Deus, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, da humanidade, de todo ser criado. E a luz resplandece nas trevas, mas as trevas não a compreenderam. Versículo 11. Por favor, dá um pulo aí. Veio para o que era seu, mas os seus, os judeus, onde ele nasceu, onde ele se encarnou, não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder, o direito de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram de papai e mamãe, não nasceram de ideias humanas, não nasceram de batizados de nomes, não nasceram da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas única e exclusivamente da vontade de Deus. E o Verbo, a palavra, se fez carne, se encarnou e habitou entre nós. E vimos, o apóstolo está dizendo, nós vimos. Os apóstolos que estiveram com Jesus disseram, e vimos a sua glória, como a glória do único Filho, unigênito, único Filho do Pai, cheio de graça e de verdade. Versículo 15, João testificou dele e clamou dizendo, este era aquele de quem eu dizia, o que vem após mim, e que é antes de mim, porque foi primeiro que eu, e todos nós recebemos também da sua plenitude, e graça por graça, porque a lei, o mandamento, foi dado por Moisés, a graça, a compaixão, a misericórdia e a verdade vieram por Jesus Cristo. Deus nunca, ninguém nunca viu a Deus. O Filho
o único Filho que está no seio do Pai, este o revelou. Essa leitura é fantástica. Pela leitura a gente já entende que Jesus não é um homem comum. Jesus é Deus. Mas por que Deus se encarnou? Vamos abrir um parênteses, vamos parar aqui só um segundo para entender uma coisa muito importante. Vocês conhecem os 10 mandamentos? Conhecem os 10 mandamentos? Vocês conhecem os 5 primeiros mandamentos? Não terás outros deuses diante de mim. Ponto. Outra. Não farás para ti imagem de escultura. Outra. Não falará o nome de Deus em vão. Qual outro? Guardará o sábado. Mandamento do Senhor. E o 5º mandamento? Esse as pessoas sabem de cor e salteado. Alguém sabe qual é o 5º mandamento? Honra teu pai e tua mãe. Bem, a gente costuma dizer que os 4 primeiros mandamentos são direcionados a Deus. E os 6 últimos são direcionados ao homem. Eu quero direcionar o 5º mandamento para Deus. 5º mandamento. Por que Deus disse, honra teu pai e tua mãe? Para quê? Para que teus dias se prolonguem. Deus diz, coloca um mandamento para dizer, honra teu pai e tua mãe, para que os teus dias se prolonguem sobre a face da terra. O mandamento ao povo judeu, ao povo que sai do Egito é, me obedeçam, para que vocês durem, perdurem, para que vocês não morram doentes e não morram por bandidos, por assaltos, por doenças. Honrem o meu nome. O 5º mandamento é o mandamento mais difícil de ser feito. Porque nós já nascemos em pecado, nós sabemos disso. E nós sabemos que à medida com que a gente vai crescendo, o que a gente faz com os nossos pais? Desonramos. Não tem uma pessoa aqui que honrou o pai. Pode ser que depois da idade, a gente veja ele se envelhecendo, aquele negócio todo, os filhos vão ficando com pena e vão cuidando dos pais. Mas quem nunca ficou com raiva do pai e da mãe? Quem nunca desobedeceu o pai e a mãe? Quem nunca pulou o muro para fugir, para ir para a escola? Eu olhei para ali por nada não, entendeu? Quem nunca foi jogar futebol uma semana dizendo que estava indo para a escola? Quem nunca fingiu que foi para a escola para ir para a praia? Quem nunca fez isso? Nós desonramos nossos pais o tempo todo. Deus coloca um mandamento para você entender uma coisa. Nós não honramos a Deus. E por não honrarmos a Deus, nós não somos filhos de Deus. Entenda, vou chegar na filiação. Mas eu e você temos um mandamento para nos lembrar o que precisamos fazer diante de Deus e qual é o nosso dever diante de Deus. Honrar a Deus acima de todas as coisas. Não colocar outra pessoa no lugar de Deus. Não fazer imagem de pessoas e colocar no seu coração. E sempre lembrar de Deus na sua vida. Isso é honrar a Deus. Isso é honrar a pai e mãe. A gente tem uma tendência, isso é normal, eu lembro da minha infância, da minha adolescência, mas papai sempre foi muito duro. Quando papai chegava em casa, né, se ele soubesse de alguma coisa, a gente ouvia papai falar de Gênesis e Apocalipse. E ele não permitia jamais que a gente virasse o rosto ou abaixasse a cabeça. Ele falava, olha para mim. Então ele começava em Gênesis, acabava em Apocalipse, a gente tendo que olhar para ele. Então, quando a gente fazia algo de errado, eu já tinha medo, porque quando ele viesse, eu sabia que ele ia me punir, falando no meu ouvido. Que é uma coisa mais terrível. Por que ele me agredia logo, me dava logo um tapa logo e resolvia logo? Por que você fez isso? Pum, acabou o problema. Mas não, falava, e aquilo me dava uma raiva, eu ficava com a raiva do meu pai. Mas por que papai fazia isso? Por quê? Por que seu pai te corrigia? Por quê?
Porque Ele te ama e Ele quer que você entenda que Ele já viveu. Eu sei que nem todos os pais, nem todas as mães são um espetáculo. Eu vou dizer para vocês, eu também não sou. Eu tenho as minhas falhas, os meus erros, e eu deixei muito buraco por aí. Mas, para a gente poder entender, Deus é Senhor e Ele merece toda a honra e todo louvor. E se eu não honro, se eu não louvo, se eu não presto culto a Ele, eu não sou filho dEle. O homem, quando foi criado, ele foi criado para obedecer a Deus. O homem foi criado para olhar para Deus. O homem foi gerado por Deus. E é impossível que um ser humano ou alguém na face da terra consiga viver longe de Deus. Nem nos céus, nem na terra, nem no inferno. Porque tudo só existe por causa dele. Não existe nada nesse mundo, ou no céu, ou no inferno, que existiu por acaso, ou Deus fez uma prisão no inferno para lançar as pessoas para lá, e Ele não tivesse como dominar aquele lugar, porque se não houvesse Deus no domínio daquele lugar, aquele lugar não existiria. Então tudo está contido nele, tudo. E como eu e você, pequenos que somos, achamos que podemos desonrar a Ele, brigar com Ele, desobedecer a Ele. Mas, entendo, nós erramos contra Deus. E por errarmos contra Deus, nós fomos afastados, destituídos. Nós deixamos de pertencer à filiação, à adoção. Nós não fomos feitos filhos de Deus. A humanidade não é filho de Deus. Todo ser humano não é filho de Deus. Filho de Deus. Não. As pessoas dizem assim, todos nós somos filhos de Deus. Não, eu vou chegar. Como é que a gente pode ser filho de Deus? Mas primeiro nós temos que entender quem é Jesus. Nisso tudo que eu estou falando, Jesus era o verbo, a palavra, a ação. Jesus é Deus. Quando Deus abria sua boca, tudo acontecia porque a pessoa do verbo, ele ali fazia a sua obra para que aquilo acontecesse e viesse a existir. Por isso está escrito aqui no versículo 2, leia comigo aí, ó. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Então Jesus não aconteceu, Jesus é no começo de tudo, e Ele está no começo de tudo e no final de tudo, e tudo só existe por causa dEle. Você vai ver na Bíblia, em todo lugar da Bíblia, exaltando as obras, como a nossa irmã missionária leu, né, a irmã missionária Salete Alves, né, leu, falando sobre as obras de Deus. Você vai ver o tempo todo exaltando. Eles sabiam que era Jesus naquele tempo? Não, mas o que estava sendo exaltado, as leis, as obras, era Jesus que estava sendo exaltado. Não o Filho, mas a palavra, o verbo. E Deus o tempo todo, quando cria o povo para Ele, Ele diz, observem as minhas. Por que observem as minhas leis? Porque as minhas leis são perfeitas. E aquele que não andar segundo as minhas leis, não pode viver, não pode ser meu filho, não pode ser meu povo. Então Deus dá leis ao povo, para que o povo ande e observe as leis e ame as leis de Deus, entendendo que sem as leis de Deus não há remissão, não há perdão. Vocês estão entendendo que Jesus é o mandamento, Jesus é aquele que operou e fez todas as coisas que vemos? O corpo humano, você já parou para ver como que você é? Cabelo crescendo, olhos enxergando, ouvidos escutando. Isso tudo foi formado lá na eternidade, com o verbo. Ele, antes de criar todas as coisas, ele no conselho, no beneplácito, junto com o Pai e o Espírito, formularam o que seria o mundo e o que seria eu e você.
A forma do nascimento é um espetáculo. Ninguém liga um pluguezinho, ninguém aperta um parafuso para nascer uma criança. Alguém já viu? Chama papai e mamãe, tira um pedaço do papai, tira um pedaço da mamãe. Agora pega ali um capacitor, pega um transistor, vamos botar aqui, qual vai ser a memória dessa criança? Vai ser de 1 tera de HD, aí enfia na cachola da criança, a criança começa a... Não, é algo espetacular. Ele fez isso na eternidade. Por isso que você vai ver no Antigo Testamento as leis e a obra de Deus sendo exaltada. Salmo 19. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. De quem está falando? Jesus! Está falando do verbo, a palavra. Entende o que acontece agora? O verbo está lá. A lei foi posta diante dos homens para que eles seguissem e obedecessem a Deus. Nós seguimos? Não, nós não seguimos. Nós desonramos ao Pai. Nós fomos excluídos da glória de Deus. Nós fomos tirados de Deus. Nós fomos eliminados. Deus não pode ter filhos desobedientes. Eu posso ter. Papai pôde ter um filho desobediente. Mas Deus é santo. Deus não tem filhos desobedientes. Deus não tem filhos malcriados. Deus não tem filhos orgulhosos. Deus não tem filhos obstinados. Deus não tem filhos desse jeito. Jamais, Ele não pode. Eu jamais poderia ser filho de Deus. Nenhum de nós, a humanidade jamais poderia ser filho de Deus, porque a humanidade esqueceu, deixou, não olhou mais para Deus. Ele se desviou de Deus, então ele quis fazer as suas próprias vontades. Já viu o filho, quando cisma de querer ser gente? Ele fala, agora a vida é minha, eu faço o que quero. Eu me alistei porque eu não queria estar longe de papai e de mamãe. E aí caí da corda, não adiantou não servir. Porque eu estava cheio de disposição, eu era surfista, fazia corrida, jogava futebol. No dia lá do negócio do PQD lá que eu fui fazer, fiz corrida abdominal. Na hora que eu fui subir na corda, que eu vi um outro caindo, eu falei, agora sou eu, agora é minha vez. Fui subir a corda, quando eu vi a marca assim, que eu fui meter a mão, escorreguei, arranquei a pele todinha da mão, me lasquei, para deixar de ser orgulhoso, porque eu queria servir para poder fugir de papai e de mamãe e fazer as besteiras que eu quisesse. Não pode ser filho de Deus, um rapaz desse jeito. Deus não tem filho assim. E aí você olha para essa leitura, onde o verbo diz na palavra dele, olha aqui, versículo 14, lê o que está escrito no versículo 14, olha aí. E o verbo se fez e habitou entre nós, e vimos a sua glória como glória do único. Deus não tinha filhos. Deus se encarnou, se fez filho. Para quê? Para obedecer às suas leis, às suas regras, para ser o filho obediente de Deus, porque Deus não tinha filho obediente. Ninguém da humanidade foi obediente a Deus. Então o próprio Deus, o Verbo, se fez carne e habitou entre nós, e quando os apóstolos viram o Filho, o único Filho de Deus, em carne, viram o quê? Está escrito aí, viram a sua glória como o único Filho de Deus. Então, quando vocês olharem para Jesus, vocês entendam que Jesus se encarnou, ele se fez filho. Por que Jesus se fez filho? Para que Deus pudesse olhar para o seu filho obediente e depositar nele a esperança da humanidade. Aí no versículo 12 vai dizer assim, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder. Receberam quem? Jesus, como o filho obediente, o filho que honrou ao Pai, o filho que fez aquilo que deveria ser feito, fez aquilo que nós não fizemos. De maneira alguma nós honramos a Deus. Então, quando olhamos para Jesus em carne, nós vemos o Filho de Deus obediente a Deus. E quando olhamos para Jesus, agora nós fazemos o quê? Nos rendemos. É como aquele irmão, eu vou contar de uma época que a gente gostava de ver
ver uns filmes estranhos na televisão, filme de luta, filme de terror, e éramos 6 irmãos. Aí esse dormia e dormiu. Agora ficavam os 6 irmãos, eu e Josias, tentando ver os filmes. Não, éramos 5. Isso, 5 irmãos. E acho que Pedrinho e Paulinho ainda não estavam nessa vibe, não. Mas eu e Josias tentando ver filme de terror, tentando ver filme de luta, e o Geis era o irmão perfeito. Papai não gosta desse filme. Papai não quer que vocês vejam isso. Isso antigamente, porque agora... Mas, agora só vê filme de porcaria. Mas tudo bem, vamos lá. Espero que o papai não veja isso. Vamos lá. Mas... vocês têm ideia agora da dimensão que é Jesus? O Filho perfeito, o Filho que não desonra o Pai, o Filho que faz a vontade do Pai e que vai contra aqueles que vão contra o seu Pai. Você já viu um filho que defende o pai? Só quando é novinho, porque depois se torna adolescente, não defende o pai de jeito nenhum. Quer ver o pai longe. O Paulinho apontando para Rafael. Mas Jesus era aquele que, desde quando foi encarnado, se fez filho, quando veio a este mundo, quando se tornou filho de Deus, o único filho de Deus, ele veio ao mundo, e o que ele fez? Defendeu a Deus. Ele teve Deus como Senhor, ele teve Deus como único Deus, e ele lembrou de Deus a todos, santificou o nome do Senhor na terra, Jesus. E as pessoas, quando olhavam para Jesus, ou eles se arrependiam e entendiam que eram pecadores, porque não honravam a Deus, ou então o odiavam. A maioria o odiou, porque a palavra diz aqui, vamos lá, versículo 11, veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Por que não receberam? Está escrito lá em cima, versículo 4. Olha o que está escrito aqui, versículo 4. Nele estava a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não. Entenderam? Quando Jesus é manifesto, ele é a luz, ele é a vida dos homens, mas por estarem em trevas, não compreenderam, não aceitaram. Não o quiseram, mas no versículo 12 diz, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o direito, o poder de serem feitos filhos de Deus. Quando recebemos a Jesus, Jesus já não é o único Filho de Deus, você vai ver agora a Escritura dizendo que ele é o primogênito, o primeiro, porque através de Jesus gerou filhos para Deus. O que Jesus fez por nós? O que Jesus fez? Ele fez a vontade do Pai. E ele não só defendeu o Pai, como ele defendeu aqueles que o receberam como irmão, como Senhor, como Deus. Jesus não é o meu coleguinha. Jesus não é uma situação legal. Jesus não é um culto maneiro numa igreja legal. Jesus é Senhor e Deus. E por causa dele, nós temos o direito de sermos chamados filhos de Deus. Vocês estão entendendo o que Jesus fez por nós? Vocês estão entendendo por que nós estamos aqui? Nós não estamos brincando de igreja. Nós não queremos levantar paredes para brincar de igreja. Nós estamos anunciando aos perdidos a salvação que vem do Senhor. Nós estamos anunciando aos viciados, aos mentirosos, àqueles que desonram a Deus, a vontade do Senhor, porque nós também somos. Eu fui um adúltero, um mentiroso, um sem vergonha, um ladrão, um safado, perdoe a minha expressão, mas esse fui eu. Mas Jesus olhou para mim e morreu pela minha vida. Ele não foi, ele honrou a Deus. E quando eu olhei para Jesus, ele carregou a minha culpa diante de Deus e me justificou diante do Criador. Quando o Criador agora olha para mim,
Ele não vê o Eduardo, ele não vê o pastor, ele vê o seu filho em mim. Filho de Deus como Jesus. Jesus, o primogênito. E nós olhamos para o nosso irmão mais velho e nos rendemos, não só porque ele é o nosso irmão mais velho, mas porque ele é Senhor e Deus. Se você está vivo, se você tem família, se você anda, se você respira, é porque Jesus está. Jesus é. Jesus fez. E o que nós fazemos? Lembramos do seu sacrifício. Nos rendemos à sua vontade. Nós falamos, Deus, obrigado por isso que o Senhor fez por nós. Por isso nós ceiamos. Lembrando do que Ele fez. Deixou a sua glória. Abre comigo, não está marcado, mas abre e eu vou encerrar. Filipenses capítulo 2, a partir do 5, por favor. Diz assim: de sorte, se você é filho de Deus, irmão de Jesus, você recebeu Jesus como seu Salvador, entendeu que Ele estava no princípio com Deus e Ele era Deus, por isso cremos em Deus Pai, Filho e Espírito Santo. De sorte que haja em vós filhos de Deus, adotados, eleitos segundo a sua vontade, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento também que houve em Jesus Cristo, Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve usurpação de ser igual a Deus. A gente tem um carguinho, ou a gente ganha um pouquinho mais, ou então a gente ganha um cargo de chefia, a gente quer pisar em todo mundo. O Senhor do universo, o dono de tudo, Ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Ele se desfez. Ser igual a Deus, versículo 7. Mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Se tornou filho, o único filho, olha lá. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. Versículo 11, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. É lindo demais. Vocês entenderam? Jesus se esvaziou, se encarnou como filho, se fez filho, foi obediente, ele honrou a Deus e defendeu os seus que o receberam. Ele honrou a Deus, fez o que nós não fizemos e tomou os nossos pecados. Tomou os nossos pecados e o recebemos, e Ele nos deu o direito de sermos chamados filhos de Deus. Mas é para aqueles que confessam o seu nome.